Shalom Aleichem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com a Cabala da Desconstrução. Hoje não vai ser muito problemático, porque nós vamos falar sobre algo do nível do segredo, do Sod, que a Cabala é isso. Então, vamos entender um pouco sobre a nossa formação interior e buscar entender as crenças que foram colocadas, né, dogmas, paradigmas que distanciaram eu, certo? Você, a humanidade, do Criador. As nossas crenças são que Deus está nas alturas, nos céus, e que eu preciso de muito esforço, muito trabalho, um ajudador, um salvador, ou qualquer algo que me auxilie até chegar a ele. Então, quanto mais a gente se torna religioso, com os dogmas da dita ou da nossa própria religião, isso se torna mais real. Então, e aí a gente se torna uma pessoa tão reduzida, uma pessoa, vamos dizer assim, deprimida, porque parece algo tão distante, tão impossível de ver, de estar ou de se achegar ao Criador, que a gente chega a preferir ficar com a religiãozinha medíocre, barata, e ficar ali sendo conduzido dia após dia por doutrinas, por crenças, e são essas ditas crenças e paradigmas dogmáticos que não podem ser mudados que a gente vai seguir, certo? Pensando que estamos livres, pensamos que estamos evoluindo, que estamos crescendo espiritualmente, mas não passa daquilo. Então a Cabala hoje vai falar sobre onde está Elohim, né? Onde está o Criador, onde está Deus, aonde eu posso buscá-lo. É impossível? É uma missão impossível? 1, 2, 3? Não, a Cabala vai falar, vai explicar, vai tirar esse mito de que o Eterno está distante, é intocável, e vai colocar você bem próximo de Elohim ou dentro de Elohim. Isso, a Cabala, ela vai falar sobre isso. Vou falar sobre um ponto fundamental que as pessoas que não estudam a Cabala mais a profundidade, a profundo, vai ter dificuldade de entender. Quem já fez um curso básico vai saber do que eu vou falar agora. É no ato da criação, tá certo? Existiu uma contração chamada Tzimtzum, ou seja, o Eterno se contraiu, criou um espaço vazio dentro dele e ali criou tudo isso que chamamos de universo, tá certo? Então ele se contraiu, se ocultou e criou um espaço para criar seres inferior, né, finitos, dentro de uma dimensão infinita. Isso a Cabala vai explicar quando a gente vai ler sobre a Cabala da criação, a Cabala do Éden, a Cabala do Tzimtzum, da contração, e tudo isso você ficar entendendo como isso é tão maravilhoso. Mas agora eu vou falar sobre aonde está o Eterno e aonde estamos nós, tá certo? A primeira coisa que tem que entender, tem um salmo, não me lembro agora, que David, ele fala tipicamente, corretamente, tem um tiro certo aonde está o Eterno. Ele fala que o Eterno está aonde ele for, né? Ele fala que ele não pode fugir do Eterno. Aonde ele for, se ele vai às alturas, o Eterno está lá. Se ele for às profundezas dos mares, da terra, o Eterno também está lá. Se ele for à esquerda, à direita, também o Eterno está lá. Quando eu li esse salmo, depois eu pego para vocês a referência, não sei quando, mas eu vou pegar, eu ficava assim encucado, né? Então nós estamos rodeados do Criador. Como é que é isso? Antes de conhecer a Kabbalah, esse salmo me intrigava, esse versículo me dava um nó na cabeça, eu ficava um pouco tonto. Depois que eu fui começar a ler a Kabbalah,
O livro que eu li, e que vou ler alguns textos agora, é chamado Anatomia da Alma, do rabino Nahman de Breslav, ou de Breslev. É um rabino muito espiritual e não, trouxe textos maravilhosos do Isaac Luria, tá certo? Que foi um grande expoente da Kabbalah, e hoje nos ajuda a entender aonde está Elohim. Elohim está fora, está dentro, à esquerda, à direita, está no céu, inacessível. Mas vamos entender um pouco isso e vamos buscar uma informação bem simples, tá certo? Eu vou só ler aqui um pouco sobre esse texto, para a gente entender um pouco mais aonde está o Criador. Isso assusta e, ao mesmo tempo, nos dá um alívio dessa nossa busca pelo Criador. Olha só, o Arir, Isaac Luria, explica que os 5 níveis do tetragrama, ou seja, o nome mais sublime do Eterno, mais sagrado, chamado Yud Rei Vav Rei, 4 letras, corresponde aos 5 níveis da alma dentro do ser humano, certo? A alma, na realidade, é uma unidade ligada ao Criador, mas dividida em 5 níveis, ou em 5 dimensões, em 5 consciências, que representa o aspecto distinto da sua relação com o corpo. Essas 5 partes são conhecidas em ordem decrescente, ou seja, de cima para baixo. Podemos também numerá-las de baixo para cima. Ou seja, quando a gente crê ou quer buscar o Eterno em oração, existe vários métodos dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro da fé protestante e das crenças orientais, vários ritos levando ou ajudando o homem a chegar-se ao Eterno, ou o Eterno se achegar-se a nós. São bons, são maravilhosos, mas vai ter situações, problemas, inquietações, perguntas que vai ter que ser feita, e quando elas são feitas, esses paradigmas, essas crenças, esses ritos já não valem mais nada. E aí, como você vai se achar? Como essa muleta quebrou, caiu? Como você vai andar? A Kabbalah vai falar desses níveis de consciências do Eterno internalizado dentro do universo, da árvore sefirótica, dos mundos e dentro de mim. Como é que o Eterno está dentro de mim? Nesses 5 níveis, ele vai me iluminar, ou eu busco essa iluminação dentro de mim e não fora, porque o homem sempre buscou algo fora dele, algo que estava, tantos problemas que eram internos, ele buscou resolver fora, as crises sentimentais, a raiva, o ódio, o inimigo, os demônios. A Kabbalah vai fazer você retornar para dentro de si. A palavra techuvá significa retorno, volte para si. Busque o seu eu interior e você achará o Criador dentro de você. Então, assim, eu já falei isso no vídeo passado, que a nossa alma tem 5 níveis. E esses 5 níveis é a manifestação do Eterno, ou é a morada do Eterno dentro da gente. Esses 5 níveis começam de um nível bem sublime até o nível o mais iluminado e o mais escuro. Mas ainda assim, nesse mais escuro, o Eterno habita. Vamos lá. A primeira essência é chamada de Yehidar. Essência única. Essência que está em unidade com o Criador. Absolutamente sem consciência da fragmentação que existe na última alma. Tá certo? Hayá, a essência da vida. A vida em seu pleno auge. Ou seja, completude. Nenhum anseio, nenhuma falta, onde não existe nada para complicar a nossa relação com o Criador. Neshamar, a alma divina, é a parte divina do homem a ser desenvolvida, que é a mesma parte do Eterno dentro da gente divina. Ruach, o espírito, aonde permeia, tem que ser permeada a matéria que existe em Nefesh. Ou seja, aonde reside a necessidade, que é a Nefesh, alma residente, aonde
existe a necessidade de um trabalho, de um campo fértil, para você buscar os níveis que eu te falei agora, nesse exato momento. Que são 5 níveis de alma e 5 níveis de luz do Criador dentro de nós. Essas almas também, ou esses níveis também, estão permeados nos mundos que está dentro da árvore sefirótica, que é um estudo fenomenal da Etz Haim, a árvore das vidas, aonde você vai entender várias coisas que a religião até então não tem passado para nós. Mas a Cabala, como é uma Cabala da desconstrução, vai te dar novas diretrizes, novos caminhos, que não são tão novos, são antigos, buscado por Adão, por Abraão, por Moshe, e aí vai. Então hoje nós estamos tendo esse prazer. Então essas almas estão nos mundos a ser buscado. Esses mundos são correspondentes também com 5 tipos de universo. Primeiro, Adam Kadmon, o homem primordial, ligado à essência única, tá certo? Atzilut, a proximidade ou emanação, que está ligada com Hayar, essências do Criador dentro de nós, certo? Briar, criação, que está dentro da consciência de Neshama, alma divina. E Yetsirar, formação, que está ligada a Ruach. E a Siar, que está ligada à completude, que está ligada a Nefesh. Então, são esses estágios de mundo que a gente entende procurando, caçando aonde está o Eterno. O Eterno está nessas 5 consciências, nesses 5 mundos, tanto na árvore sefirótica como dentro de nós. Então, todos esses conjuntos de 5 tipos de universo, né, ele vai trazer para a gente almas que estão a ser conquistadas dentro desse mundo, dentro da árvore sefirótica. Então, voltando à questão, para encerrar, onde está Deus? Deus está mais próximo de nós do que nós pensamos. Porque pensamos baseado nas crenças, pensamos, agimos e andamos baseado nas crenças que foram colocadas em nós. A Cabala da desconstrução vai trazer luz, não vai trazer confusão, mas entendimento renovado de determinadas crenças para nós. Shalom Aleichem para todos. Da próxima vez vamos falar sobre o Éden e Adão, tá certo? Até mais, Shalom Aleichem, até mais.